Neste vídeo eu vou tentar trazer de forma bem sintética o que foi o resumo desse clássico da nossa literatura naturalista, O Curtiço, escrito pelo autor Aloysio Azevedo. Antes de entrarmos na história propriamente dita, é importante trazer algumas características a respeito desse romance, algumas concepções. Uma delas é que ele é um romance tese. Por que isso e o que é isso? Bem, o autor realista e naturalista, ele se porta como uma espécie de cientista. Ele observa a realidade, analisa e tira suas conclusões. Um romance é chamado de romance tese quando o autor quer utilizar o seu romance como uma forma de querer provar uma teoria que ele defende. No caso aí, a teoria determinista é a que está em evidência nessa obra, O Curtiço. Então, os personagens, para ajudar nessa tese, são considerados personagens tipo. Isso quer dizer que eles são espécies de caricaturas, eles são representações muito diretas de algo que o autor pretende comprovar. São personagens que não têm grandes questões psicológicas de conflito, não precisa se pensar muito a respeito desses personagens. E o narrador é do tipo onisciente. Isso quer dizer que é aquele narrador que observa tudo, mas ele sabe de cada detalhe que acontece, inclusive o pensamento dos próprios personagens. O romance O Curtiço, ele é, na ficção, uma representação daquilo que era a própria realidade desse Brasil da segunda metade do século XIX. Vocês veem aqui, na parte de baixo, uma foto de um cortiço verdadeiro, que existiu no Rio de Janeiro. E na parte de cima, uma representação aí de desenho da obra O Curtiço. Então, como que o ambiente ele se organiza? Existem várias casinhas que são montadas no entorno desse terreno e há uma parte no meio que serve de lugar comum para todos. Todas as portas e janelas dão para essa parte no meio do cortiço. As casinhas do cortiço, elas eram, no caso da obra O Curtiço, todas amontoadas umas com as outras. Essa parte aqui é uma representação já melhorada do cortiço, melhorada porque na obra começa, por exemplo, com várias casinhas feitas com diversos materiais diferentes e que elas vão se amontoando. Começa com um número X, mas depois tem mais de 100 casinhas ali. Não há banheiros individualizados nessas casas, os banheiros eles são coletivos, assim como também não havia água encanada, então eram algumas bicas que traziam água ali para alguns locais. Então, o cortiço não tinha cada um dentro da sua casa uma pia, uma torneira. Não, a água ela era coletiva, existiam ali tanques em que as pessoas faziam de tudo. Escovavam os dentes ou levavam água para dentro de casa para fazer isso lá. Lavava roupa e às vezes até dava banho nas crianças ali no próprio tanque. E na obra O Curtiço também, como uma das atividades, um dos trabalhos comuns dessa época era a de lavadeiras, então se alugavam os tanques, chamados de tinas, para poder, alugava para essas lavadeiras, para elas ali executarem o seu trabalho. E aí a roupa ela era estendida, como a gente vê nessa foto aqui, ela era estendida naquele lugar em que as pessoas passavam, como a gente vê também aqui no desenho. Bom, nós temos alguns personagens que são marcantes, porque como eu disse, apesar de terem mais de 100 casinhas ali no cortiço, claro que o foco do autor ele vai se dar em alguns personagens. Então nós temos um dos principais, que é o João Romão. Ele é um imigrante português que herda a venda como forma de pagamento do tempo que ele trabalhou ali sem receber do seu patrão. O patrão resolve voltar para a terra natal dele e deixa a venda por conta do que ele devia, mais claro as economias que o João Romão tinha. Ele era uma pessoa bem sovina, segura, ele não
pagava pensão, ele dormia no próprio estabelecimento, ele colocava um saco de estopa no chão e dormia ali para poder economizar. Também só tinha uma refeição por dia, também como forma de economizar. Bertoleza é uma escrava que se torna amante de João Romão, mas mais do que amante, ela acaba sendo uma empregada e se mantém nessa escravidão. Miranda é um empresário, é quem vai fazer essa oposição de classe mais elevada com o João Romão, Estela, que é a esposa de Miranda, e Zulmira, que é a filha do casal. Bem, Miranda se muda com a sua família ali para perto do Cortiço, num sobrado que tem ali do lado, porque a esposa dele vivia traindo com os fornecedores do estabelecimento que eles tinham. Como era a família da Estela que tinha o dinheiro e Miranda, que também é um imigrante, era empregado e se torna o marido da filha do patrão, ele herda, né, esse estabelecimento e ele fica vinculado à Estela, porque se ele se separa dela, ele abre mão de toda a vida boa que ele estava tendo. Eles têm a filha Zulmira e ambos, pai e mãe, Estela e Miranda, nenhum deles gosta da Zulmira. Por quê? O Miranda acha que Zulmira não é filha dele, dados os adultérios que Estela cometia. Estela tem raiva de Zulmira porque ela acredita que Miranda é pai dela. Então, como eles dois, Miranda e Estela, não se dão bem, eles descontam essa forma estranha de se relacionarem na própria filha. Eles vão para esse sobrado, mas eles são casados para se manter nas aparências para todo mundo, mas Miranda e Estela vivem em quartos separados há muito tempo, não tem uma vida de casal mesmo, apenas na sociedade. João Romão tem ali o terreno do lado, junto com a venda, e ele então resolve construir um cortiço para ele, né, como forma de ter renda. Daí ele sai furtando materiais à noite de lugares ali que estão em construção para poder montar suas casinhas. Bom, com o passar do tempo, ele encontra Bertoleza, que morava ali também nas redondezas do bairro, e ela tinha um pequeno estabelecimento em que ela servia almoço e janta para os operários que moravam ali perto. Como ela ficou viúva, porque ela morava junto com um carroceiro que por um acidente morre, ela fica sozinha, daí João Romão então propõe que ele e Bertoleza se associem, se tornem sócios. Daí Bertoleza vai morar com João Romão, o estabelecimento dela é passado para venda, então lá é venda, também tipo um restaurante, e Bertoleza é quem faz tudo, né? Ela cuida das roupas para lavar e passar de João Romão e dela própria, ela tinha muitos móveis, então João Romão, que não tinha nada, se vê com um monte de coisa, ela paga todos os meses uma quantia para os seus donos, porque ela ainda não é livre. Chega uma hora que João Romão propõe a ela cuidar da parte financeira dela e ele se encarrega de pagar esse valor, né, que todo mês ela tinha que prestar conta. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, a gente descobre que ele pegava o dinheiro, mas ele nunca mais pagou alguma coisa. E um dia ele aparece com uma carta de alforria, dizendo a Bertoleza que agora ela era uma pessoa livre. Daí então ela se vê totalmente desprendida desses seus antigos donos e passa a viver ali com a sensação de liberdade. Só que tem um porém. Lembra a ideia do determinismo? Ela é escrava, então ela traz essa carga de escravidão dentro de si, essa carga hereditária. E apesar dela se ver livre, ela continua trabalhando como se ela fosse uma escrava lá dos seus tempos antigos. Então ela acorda de madrugada, passa o dia inteiro trabalhando,
fazendo comida e cuidando das coisas, e fazia comida para um monte de gente, então era sempre lidando com panelas, e ela que trabalhava sozinha com isso tudo, cuidava da casa do próprio João Romão. Com o tempo ela se tornou sócia, empregada, amante, tudo de João Romão. Depois a gente tem também a Rita Baiana e o filme. A Rita Baiana é uma mulata que no começo da história ela não está no cortiço, mas depois ela chega ali de um tempo. E a Rita Baiana é aquele tipo de mulata que traz, na visão, de novo, determinista, né? Se ela é mulata, ela traz a alegria, o samba consigo, e onde a Rita Baiana está, vira uma festa. Então todo mundo sentia muita falta dela ali no cortiço, ela era uma lavadeira também, né? E porque quando ela chegava, ela arrumava vários motivos para festas de domingo, eles então ficavam ali festejando, comemorando, e o cortiço tem uma rotina, é como se fosse assim, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todo mundo que mora ali é operário ou tem algum tipo de emprego, seja formal ou informal, né? Um trabalho formal ou informal. Bom, eles trabalham o tempo todo, levantam muito cedinho, ficam o dia todo trabalhando, geralmente os homens fora e as mulheres ali, cuidando da casa, das roupas, porque a maioria é lavadeira, das crianças, e é uma confusão ali. Junta as mulheres conversando, o menino correndo, gato ali por perto, chega um homem vendendo leite numa carroça, então ele traz a vaca junto com ele, depois chega o peixeiro também que vem vender peixe, chega alguém que carrega verduras para vender, enfim, vira uma mistura toda ali. E chega no sábado e no domingo, já é o dia de descanso, então o comportamento deles é de festa, de liberdade, para na segunda começar tudo de novo, naquela rotina, naquele ciclo incessante. Junto depois com esse casal, né, porque o Firmo é um capoeirista, que é o namorado de Rita, mas é um romance muito conflituoso, então eles vivem atando e reatando o namoro. Jerônimo é um imigrante português que aparece na história, ele é dispensado, ele que pede demissão de uma pedreira e vai procurar emprego ali, porque à medida em que João Romão vai juntando dinheiro, porque ele continua seguro com a grana que vai entrando na sua venda e também agora ali numa espécie de restaurante que eles têm, ele junta bem o dinheiro, daí ele compra um outro terreno, ele alonga o terreno do cortiço, porque a ideia dele seria ampliar, e compra uma pedreira lá no fundo. Então, muitas pessoas, por exemplo, que moram ali no cortiço, são funcionários do próprio Jerônimo, do João Romão. E na venda dele, vende de tudo mesmo. Então, o que acontece? João Romão tem os seus funcionários, muitos deles, como eu disse, na própria pedreira, ele paga um salário. Depois, esses próprios empregados devolvem o salário ao João Romão em forma, seja de aluguel da casinha do cortiço, seja pelas contas que vende ali, dos produtos que vende na mercearia dele. Né? E aí, João Romão ele tem um ato de bondade. Ele deixa que as mulheres que alugam o cortiço possam usar sem pagar aluguel as bicas que ele tem para lavar as suas roupas. Bom, Jerônimo é esse imigrante português que chega ali com a sua esposa, Piedade. Ele é um homem muito trabalhador, consegue um emprego na pedreira de João Romão e passa a morar ali no cortiço. Como eles são imigrantes portugueses, eles carregam consigo ainda os costumes da terra de onde vieram. Então, eles trazem hábitos alimentares que são de lá. Ele gosta de comer bacalhau, azeite. Ele sempre à noite, ele senta à frente da sua casa, toca viola com modinhas portuguesas. E a casa deles, né, ela destoa das demais ali no cortiço porque é muito arrumadinha. A Marianita, que é a filha do casal, ela não fica com eles, ela mora no colégio interno,
Ela fica estudando lá nesse colégio, porque Jerônimo e Piedade têm um propósito, que é dar um estudo decente para a filha. Bom, com o passar do tempo, vão aparecendo mais alguns personagens, um deles também é a Pombinha e a Dona Isabel. Elas eram de uma classe burguesa, portanto elas não eram do cortiço, e viviam nas rodas sociais, se vestiam muito bem. Pombinha era uma moça instruída, tinha educação escolar, só que a Dona Isabel fica viúva, não consegue, o marido dela vai à falência e por isso ele morre, se suicida, e ela fica sozinha, lidando com a filha. Ela não tem para onde ir mais, porque os recursos da família acabam, portanto elas vão para o cortiço. A Pombinha, por ser uma moça muito educada, ela é admirada por todos, ela presta favores ali para todo mundo, porque a maioria, praticamente todo mundo no cortiço não sabia ler e escrever, então a Pombinha que escrevia cartas, quando chegavam cartas, ela que lia para as pessoas o que estava escrito, e ela tinha um noivo, só que a Dona Isabel esperava que Pombinha tivesse a sua primeira menstruação para poder se casar com o seu noivo, porque ela ainda não tinha chegado à puberdade. E aí era um evento, todo mundo no cortiço sabia dessa história e ficava perguntando a Dona Isabel se tinha acontecido ou não, para a Pombinha poder se casar. A Leocádia é uma outra personagem que tem o apelido de machona, e vem também aquela questão zoomórfica e em evidência. Por que ela tem esse nome? Porque ela tem as caracterizações como se fosse de um macho e não de uma fêmea. Macho e fêmea, como eu disse, é próprio, é uma nomenclatura própria para o naturalismo. Ela tem uns braços bem cabeludos, ela tem cabelos aqui no rosto, parecendo um bigode, uma barba, as pernas também cabeludas, e ela grita demais com todo mundo dentro da casa dela. A Paula é uma outra personagem que é chamada de bruxa, porque ela tem os dentes como se fossem assim cerrados, parecendo que eles eram pontiagudos, com unhas longas também, e ela fazia rezas ou algum tipo de ritual, espécies de líquidos que ela misturava e dava para alguém beber como forma de remédio. Daí então ela era conhecida como a bruxa. Bom, como eu disse, o João Romão, então, ele paga uma parte e herda o restante, ele se junta com Bertoleza e o comércio deles vai progredindo. Ele compra esse terreno, amplia, e há uma briga ali entre Miranda e João Romão. Por quê? Tem um terreno em que João Romão gostaria de comprar para ampliar o cortiço. E Miranda não quer vender jamais, porque já tem um problema, como vocês podem ver nessa representação aqui. A sacada dos fundos do sobrado dele já tinha como visão um cortiço. Então ele não queria pegar o pequeno terreno que tinha atrás da casa dele e ainda vender para o João Romão para virar um cortiço ali. E tem uma representação muito interessante nessa obra, porque como o Miranda mora num sobrado, que é uma casa de 2 andares, ele representa essa camada social mais elevada, os que estão acima, enquanto que os moradores do cortiço ali estão abaixo. Há ali um embate entre eles, até que um dia Miranda manda subir um muro bem grande ali para separar o cortiço do terreno dele, e João Romão, então, não está nem aí, mas continua construindo casinhas ali muito próximas e vira aquela bagunçaiada toda ali. Bom, com o passar do tempo, muitos acontecimentos vão tendo ali, e João Romão, apesar de estar muito rico, ele continua com aquele mesmo comportamento que ele tinha antes. Andava mal vestido, andava com chinelos velhos no pé, e tudo ele via como forma de ganhar dinheiro. Então ele
roubava no peso das mercadorias para com os seus clientes ali, anotava no caderninho, sempre colocava um valorzinho a mais, ou então ele dava um troco errado, sempre favorecendo a ele mesmo. Ou ainda, quando vinha, por exemplo, vinho, o vinho vinha naqueles barris grandões, ele colocava água para poder dobrar a quantidade e vender de forma mais barata. Se ele vendia tecido a metro, a pessoa queria 1 metro, ele cortava sempre um pedaço menor, e ainda nos fundos do cortiço, ele fez uma horta. E ali, com todos aqueles alimentos, ele vendia, seja a própria verdura in natura, ou usava para fazer as refeições. E ele escolhia os piores para ele se alimentar, que aí dessa maneira ele superfaturava os de melhor qualidade. Com o passar do tempo, ele foi vendo que, porque também vão acontecendo algumas coisas e uma pessoa chega próxima, uma pessoa que é agregado do Miranda, passa a ter uma aproximação com João Romão, começa a dizer para ele que ele poderia usufruir melhor dessa riqueza dele, e os olhos de João Romão vão crescendo, ele vai se tornando uma pessoa mais ambiciosa, até o ponto dele pensar em se casar com a própria filha do Miranda, a Zumira, aquela que o pai e a mãe não gostavam dela ainda. Mas ele via que casar com Zumira seria interessante, porque ele podia unir o dinheiro que ele tinha com o prestígio que o Miranda tinha, porque Miranda é de uma classe social mais elevada. Daí João Romão passa a contar com a ajuda desse agregado da casa do Miranda e a ter um comportamento completamente diferente. Daí ele muda a sua maneira de se vestir, muda a maneira de se comportar, ele passa a fazer cursos para ter mais cultura, para se comportar melhor, só que a companheira dele, Bertoleza, continua do mesmo jeito. Com o passar do tempo, João Romão nem trabalha tanto mais na sua venda. Ele já tem empregados que façam isso para ele, mas Bertoleza continua lá, na sua labuta de comportamento como se fosse escravo. Bom, se ele pretendia se casar com Zumira, o que ele ia fazer com a Bertoleza? Simplesmente expulsá-la dali? Não daria certo, né? Porque boa parte daquilo que ele tinha vinha do trabalho e do esforço da negra, da Bertoleza. Mandá-la embora não daria certo. Ele pensa até em matar a Bertoleza. Mas aí ele fala, não, se eu mato, de repente alguém descobre e aí eu vou preso. Então, ele arma um plano, porque ele tinha que se livrar dela. E foi muito simples o plano. Por quê? A tal carta de alforria que ele apresentou para ela lá no começo era mentira, era uma carta falsa. Então, o que ele fez? Ele denunciou a Bertoleza como sendo uma escrava fugitiva. Nesse meio tempo, o antigo dono dela faleceu e os 2 filhos desse antigo dono dela herdaram tudo dele, inclusive os escravos, e daí, como eles não recebiam mais o dinheiro da Bertoleza, ela foi tratada como uma escrava fugitiva. Daí João Romão chega até a polícia e fala que sabe onde está essa escrava fugitiva. Daí ele denuncia, chega um momento já praticamente concluindo o livro, em que a polícia chega ao local e Bertoleza, que claro, foi percebendo com o tempo o comportamento de Romão, e ela até chega uma hora a dizer para ele que a única coisa que ela precisava era de um amparo na velhice, porque ela sabia que ela não ia continuar conseguindo trabalhar daquele jeito quando ela fosse mais velha. Só que ela está nos fundos lá da venda, limpando os peixes de cócoras no chão, raspando com a faca assim os peixes, quando ela ouve a sirene da polícia e ela vê de relance entrando na venda e reconhece que é o filho do antigo dono. Na hora, ela se dá conta de tudo aquilo que o João Romão fez com ela. E como uma forma dela não ir presa e até ser entregue de volta aos seus donos, porque ela sabia os castigos que ela ia sofrer,
ela então com a faca corta o próprio ventre e se suicida. A história acaba basicamente assim, e alguém chega para entregar um convite de um evento em que João Romão vai ser homenageado como sendo um defensor das causas abolicionistas, para a ironia do fim da história. Lá no meio, lembra da história de Jerônimo e Piedade? Um dia, numa roda de samba, Jerônimo nunca se metia nela, porque ele gostava das músicas portuguesas, mas Rita chega no cortiço e ela organiza com os moradores ali uma roda de samba, e chega um momento, isso já num domingo mais à tardinha, ela fica no meio dessa roda e começa a sambar de maneira muito sensualizada ali naquele movimento. Isso desperta a atenção de Jerônimo, que vai chegando cada vez mais próximo dessa roda, até que ele fica enfeitiçado em ver a Rita ali sambando naquele meio. Ele fica ali até altas horas, porque aquela roda de samba vai até tarde. Quando ele se dá conta, já é bem de madrugada e está quase na hora dele trabalhar. Ele até não trabalha, nem vai dormir mais e vai direto para o trabalho. Lá ele se sente muito mal, volta para casa e a partir de então ele vai passando por um processo de transformação muito grande, porque ele fica, como eu disse, enfeitiçado pela mulata. Daí todo aquele comportamento da esposa dele dentro de casa começa a trazer nele sensações negativas. Ele não gosta mais daquele comportamento da esposa, porque ele está de olho na Rita Baiana. Só que ela namora com o Firmo, né? Como eu disse, era um relacionamento bem complicado ali. Jerônimo, então, vai mudando todos os seus hábitos, ele passa a gostar de tomar café, coisa que ele não fazia, ele passa a dormir em rede, que era o mesmo costume da Rita Baiana, antes ele dormia em cama, começa a reclamar do cheiro da própria esposa dele, que ele diz que ela não tomava, eles tinham por hábito não tomar banho direito todos os dias, né? Daí ele começa a reclamar também desse cheiro dela, porque ele fala que a Rita está sempre muito cheirosa, muito perfumada, até que chega um momento em que ele abandona Piedade e fica por conta da Rita Baiana. Inclusive, ele contrata mais 2 pessoas que armam uma emboscada para poder matar o próprio Firmo, e ele é assassino e fica com a Rita Baiana como se ele não soubesse de nada que está acontecendo. A partir desse dia em que ele assassina, junto com os 2 lá, Firmo e joga o corpo do capoeirista no mar, ele sai do cortiço e vai para outro lugar com a Rita, até o ponto em que eles alugam uma casa muito longe e abandonam a Piedade aí. Com o passar do tempo, o comportamento de Jerônimo, que vai passando por um processo de decadência ao longo, né, desses meses aí, ele deixa de ser aquele funcionário exemplar, ele começa a faltar ao trabalho, até que ele se torna um sujeito que fica largado aí como outro qualquer. É como se esse meio de periferia, de cortiço, fizesse uma influência muito grande em Jerônimo. A esposa dele tenta até trazer de volta o marido para si, mas não consegue. Ele passa a morar com a Rita, longe dali, e um dia Piedade descobre até que ele nem está pagando mais o colégio da filha. Ela tenta ir lá e pedir que pelo menos ele voltasse a pagar. Ele fala que vai pagar, só que não paga. Com o passar do tempo, Piedade fica sozinha, não tem recurso mais, e na tristeza que ela se sente, porque ela se vê muito perdida nesse meio aí, um dia, ela está um pouco febril, passando mal, uma vizinha oferece uma dose que na história lá no livro chama de Paraty, que é cachaça. Ela toma e se sente mais tranquila, mais leve. Com o passar do tempo também, Piedade passa a consumir a cachaça com mais frequência, e daí ela se torna uma lavadeira não mais caprichosa igual era, larga a casa de lado,
até que chega o momento em que ela é expulsa do cortiço, porque nem pagar o aluguel mais ela paga, e Jerônimo também se torna um sujeito largado, que vive fazendo bicos para poder ter dinheiro e manter aquele luxo, um certo luxo que Rita tinha, mas ele mesmo não quer saber mais da família. A bruxa, devido a uma questão lá de um dia, ela põe fogo no cortiço, descobrem antes, né, num primeiro momento, e deixa quieto, conseguem apagar o fogo. Só que mais lá para frente acontece um episódio em que ela põe fogo de novo e o cortiço todo incendeia. João Romão então se aproveita disso para poder usar um seguro, porque desde o primeiro incêndio ele tinha feito, ele usa esse seguro, não faz questão de apagar o incêndio, para que com esse dinheiro ele consiga construir um outro, não mais cortiço, né, mas um local, uma espécie de vila, que ele dá o nome até de Vila João Romão, em que as moradias sejam melhores, porque agora ele quer ter um tipo de inquilino para essas casas com uma condição um pouco melhor e não mais aquela bagunça toda que o cortiço tinha ali. E a Pombinha? A Pombinha chega à sua puberdade, isso é uma festa ali com a dona Isabel, com os demais moradores, e chega o dia do casamento dela. Todo mundo ali fica muito emocionado, Pombinha se casa e vai morar longe dali. Por que a dona Isabel tinha tanta esperança da filha se casar? Porque a filha se casando e sendo única filha, ela levaria a mãe junto com ela, e o marido de Pombinha tinha uma boa condição financeira e ela voltaria a ter então aquelas vantagens, né? A qualidade de vida que ela tinha antes como esposa de um comerciante. Só que daí um tempo, Pombinha não está satisfeita com o seu casamento, aquilo tem não porque eles se davam mal, ela simplesmente passa a não querer estar mais casada, porque nesse meio tempo, uma outra, não moradora do cortiço, mas meio parente de gente ali do cortiço, chamada de Leone, ela é dona de um prostíbulo de luxo, e ela tem ali tudo de bom. Ela tem carro, ela tem motorista, ela se veste muito bem, vive numa casa muito requintada. Acontece um episódio lá que ela propõe Pombinha a morar com ela, e daí elas vivem uma relação de homossexualidade. Isso, claro, né, para essa época de século XIX, era uma perversão social daquelas. Dona Isabel fica escandalizada com a atitude da filha, mas ao mesmo tempo aceita, porque elas vão morar na casa de Leone e Pombinha passa a ter uma vida glamurosa, de luxo, e, em consequência, Dona Isabel também. Então, era uma forma que ela tinha de aceitar esse comportamento da filha para poder viver a vida burguesa que ela tanto sentia falta. E aí a história do cortiço vai se desenvolvendo até que chega, como eu disse, nesse momento em que esse ambiente se transforma por completo. No livro Cortiço, o próprio cortiço passa a ser uma espécie de personagem da obra, porque de manhã até chega um momento em que, quando começa todo aquele movimento, diz que o cortiço abre os olhos, que seriam uma forma metafórica de dizer das janelas abrindo, e o zum, zum, zum todo vai se colocando ali. Daí o autor põe que aquela atitude dos personagens ali é como se fossem animais, larvas, se mexendo. E até porque as lavadeiras, quando elas iam lavar as roupas, a bica era alta, então a água esparramava no chão, criava uma espécie de lama. E os pés que ficavam ali enfincados, ele fala como se fossem assim, ervas que iam surgindo da terra. Ele vai fazendo essas comparações bem grotescas desses personagens que ali aparecem. O cortiço então se transforma por completo, e João Romão, após a morte de Bertoleza, dá-se a entender que ele segue com o seu plano de se casar com Zulmira e levar a sua vida como agora uma pessoa rica que leva
uma vida de qualidade de acordo com a sua condição financeira.